Por exemplo, existe muita gente que oferece tigrinho, roleta, opções binárias, bets, para gravar conteúdo comigo. Eu já digo, eu não tenho interesse nenhum. Eles têm noção Eles apenas. oferecem para mim, isso que eu sou um cara ainda relativamente pequeno, vamos dizer, na internet. 85% de tudo que os meus seguidores perder nas apostas, eles repassam para mim. Então, a cada R$100 que um seguidor meu apostar, eles vão dar 85 para mim. Então, como é que eu vou compactuar com pessoas que fazem isso? Que eu pensei em desistir por várias vezes, como todo mundo pensou. Mas tinha uma força muito grande dentro de mim, que era Deus falando, não desiste. Tu vai ser premiado lá no final, eu vou te escolher. Não desiste. Fala, meu camba e minha camba. Cláudio Gongo aqui e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. Olha só, eu vou te pedir, você que caiu de paraquedas aqui, que não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo e vários outros que a gente tem aqui no nosso canal. E assim você nos ajuda a crescer, né? Isso é uma forma que você tem que é para anunciar o Evangelho. E olha só, hoje eu tenho um convidado muito especial. A gente começou um quadro novo aqui no Cambas de Jesus, não é? Gravar alguns episódios na casa de alguns convidados. E hoje quem nos recebeu é nada mais, nada menos do que o Demetrio. Seja bem-vindo ao Cambas de Jesus. Obrigado, prazer em estar aqui falando com o pessoal que vai assistir o nosso conteúdo. Isso. Receber vocês aqui em casa, para a gente poder trocar essa experiência e falar da importância de Deus nas nossas vidas, Amém. nas nossas empresas, né? Amém. E espalhar essa mensagem bacana aí pro pessoal. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Demetrio, que é para a gente começar já, aqui no Cambas de Jesus, você é bem conhecido na internet e do mundo afora, né? Pela tua casa bacana que você tem, não é? Pessoal, Demetrio tem uma casa muito legal aqui, inclusive tem esse carro aqui do Ayrton Senna. Porém, eu queria antes, né, que você contasse um pouquinho para nós como é que começa ali a tua história com Deus, né? Porque você é bem conhecido pela tua empresa Aquamax, pelo teu grande produto que todo o Brasil ali conhece. Então, nos fale um pouquinho sobre tua experiência aí com Deus. Começou desde muito jovem, Isso. né? A gente questiona muitos acontecimentos na vida da gente Uhum. e eu não tenho o conhecimento bíblico de ler a Bíblia, de Exato. conhecer o Evangelho. Mas de alguma maneira Deus me escolheu, cara, porque Ele se fez presente na minha vida em várias vezes. Eu Uau. digo que poucas pessoas no mundo tiveram tão contato quanto eu tive com Deus. Uhum. E um dos momentos assim que eu me recordo, que eu era jovem, hoje tenho 48 anos, vamos dizer, Sim. com 20 anos de idade aproximadamente, eu estava vindo de um show de rock em Curitiba, eu vou a muito a esses eventos, e no retorno de Curitiba para a minha cidade aqui, era muita chuva mesmo. E Imagina. era de noite, um show começa geralmente às 8 horas e acaba 10, 10 e meia, então eu vim embora nesse trajeto aí, vamos dizer, peguei em torno de 11 e meia, meia-noite e meia que eu cheguei aqui em Itajaí. Uhum. E aí, cara, eu me recordo assim como se fosse hoje. Aqui na cidade tem uma igreja católica muito conhecida, até no Brasil inteiro, a Igreja Certo. Matriz, muito bonita. Bom, pois. E eu estava exatamente na frente da igreja, já não tinha mais chuva. Eu fiz o sinal da cruz ali e agradeci a Deus por ter abençoado meu trajeto de volta, que nada de mal tivesse acontecido Exato. nesse retorno para casa, né? Afinal, eu já estava na minha cidade. E do lado da igreja tem um hospital infantil, o Hospital Pequeno Anjo. Uhum. E tem uma faixa de pedestres. Tinha um casal com uma criança de colo atravessando aquela faixa de pedestres e eu parei para que eles passassem. Certo. Isso foi segundos após eu agradecer a Deus pelo meu retorno de Curitiba. Veio um carro em alta velocidade e deu uma paulada atrás do meu carro. Uau. Jogou meu carro para frente, acho que 10 a 15 metros. E na hora que bateu, esse casal se jogou para a calçada com a criança de colo. E tanto eu naquele momento quanto eles ali, a gente se emocionou, cara.
porque o casal disse assim, tu salvasse a nossa vida. Uau. O teu carro Na frente ali. serviu de escudo. E esse cara que bateu atrás de mim, ele disse, eu não te vi. Eu briguei em casa com a minha mulher e fica calmo, eu tenho o seguro do carro, mas deixa eu ir para dentro do meu carro e me acalmar, porque eu não te vi. Eu ia matar essa família. Caraca. E ali eu tive o entendimento de que Deus me colocou naquele momento para salvar aquela família com o meu carro, entendeu? Uau. Então, naquele momento eu tive a resposta na hora. Eu disse, cara, foi Deus que me colocou aqui. E depois eu tive outras ocasiões no decorrer da minha vida que a gente questiona muito Deus nos momentos difíceis, Isso, né? exatamente. E que às vezes a gente não tem essa resposta de imediato que eu tive ali. Às vezes a gente demora a ter a resposta 1, 2, 3, 5 anos depois. Exatamente. Então hoje eu tenho 48 anos de idade e todos os acontecimentos que eu tive na minha vida, que eu questionei Deus por várias vezes, eu tenho a resposta de todas elas. Caraca. Todas elas eu entendi porque eu passei por aquela dificuldade, aquele momento ruim que aconteceu na minha vida, que eu não tive a resposta naquele momento, que tanto eu questionei Deus, eu tive depois de 2, 3 anos essa resposta. Então eu sempre falo para as pessoas que o processo, o que Deus faz com a gente para testar a nossa fé, Sim. ele é um processo longo e muito sofrido, muito dolorido. Tem que ter maturidade, né? Que ou seja, tem que ter tem que ser paciente até entender ali o tempo de Deus. Eu sempre, nesses momentos, eu pedia para que Deus, nesse momento de dificuldade, me desse a sabedoria para que eu pudesse ter um entendimento daquele momento ruim na minha vida, para que eu não questionasse tanto ele. Eu teria que estar aprendendo alguma coisa com aquela situação ruim. E Deus me deu sabedoria para eu poder entender esses momentos que tanto eu questionei ele, entendeu? Exato. Então eu sempre falo para as pessoas que durante esse processo de dificuldade que a gente passa na vida da gente, Deus não te premia primeiro. Primeiro ele te quebra, depois ele te coloca de joelhos e depois ele te coloca de frente para o fogo para caminhar no deserto sozinho. Uau. E aí as pessoas, cara, elas muitas vezes já desistem ali quando Deus te quebra. Depois uma outra parte que tenta resistir desiste quando ele te quebra os joelhos. E a meia dúzia que sobra para caminhar no deserto sozinho, durante esse trajeto, de 6, talvez 1 ou 2 aguentem o processo para chegar no final. Porque quando tu chega no deserto, tu já estás praticamente sem fé. E o deserto ele é longo, cara. Ele é sofrido, ele é quente. Cara, você falou ali de processos, né? Você me ensinou muito em processos. É difícil, cara. É difícil. Eu falo e me emociono porque eu vou me lembrando. Caraca. Porque a gente vai questionando durante esse processo da caminhada no deserto. Vai dizendo, eu não suporto mais. Isso. E aí parece que vem uma força e te empurra mais para frente um pouco. E aí daqui a pouco tu diz, eu não suporto mais. E aí tu continua mais um pouco. E cara, quando tu tá no final, na linha de chegada, aí aparece uma luz. Tu chega se rastejando, irmão. E ali, caraca, naquele momento, cara, Deus diz assim, pá, tu é o cara. Tu chegou, vem aqui. Agora vou começar. Tu vai colher tudo que tu plantou. Porque, cara, a gente não entende e aí a gente vai passando por dificuldade, dores, sofrimento gigantesco e é normal, eu digo, as pessoas perderem a fé, porque o processo ele é muito difícil. Eu sempre digo assim,
Deus coloca a gente nesse momento, não é para castigar, isso é um treinamento. Deus está te treinando, está te preparando para algo muito grande lá na frente. Bons marinheiros só são feitos em grandes tempestades. Em mar calmo todo mundo navega. Agora é na tempestade que o bom marinheiro vai saber conduzir o barco e trazer ele para terra firme. Então, no processo, com Deus é a mesma coisa. Deus ele te treina na tempestade para depois te premiar. Ninguém é premiado primeiro. E depois treinamento. Não ia fazer sentido, né? Não ia fazer sentido. Então, Deus ele te testa por muito tempo. E aí eu ouço muitas pessoas que me procuram e dizem assim, vem relatar da vida delas, né? E diz assim, cara, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Eu digo, segurei, cara. Vai piorar. Tu não estás no deserto ainda. Às vezes a pessoa fica aguardando, segura ali que daqui a pouco passa. Não, vai piorar, irmão. Exato. Quando tu estás ali dizendo assim, eu não aguento mais, te prepara que vai piorar, vai ficar pior. Quando geralmente as pessoas chegam até mim e falam assim, eu não aguento mais, ou ela está no processo que Deus quebrou ela, ou no processo que ela quebrou os joelhos. Está numa das etapas ali. Ela não chegou no deserto ainda. Na hora que ela chega no deserto, é a hora que vai piorar. Caraca. E o inimigo, cara, ele fica te provando durante todo esse processo, e toda essa caminhada, te tentando a desistir ou a fazer coisas que você não deve fazer para que você não passe pelo processo, entendeu? Então, a gente tem que ter uma mente muito forte, a gente tem que estar muito determinado a saber o que a gente quer de objetivo de vida para poder permanecer nele, entendeu? Certo. Então, é um processo que é difícil. Quem suporta, hoje eu posso dizer que eu suportei, eu atravessei esse deserto e falo com toda certeza, cara, eu sou grato porque Deus me tornou uma pessoa muito forte. Então, hoje eu me emociono porque voltam flashes na minha cabeça. Que eu pensei em desistir por várias vezes, como todo mundo pensou. Mas tinha uma força muito grande dentro de mim, que era Deus falando, não desiste. Caraca. Tu vai ser premiado lá no final, eu vou te escolher. Não desiste, vai. Segue em frente. E assim eu fiz, cara. E eu vou dizer pra ti, cara, nesse deserto eu não passei uma vez só, não. Eu passei outros momentos da minha vida por esse deserto. Então hoje eu tô aqui para poder falar e agradecer. E não questionar mais, porque hoje Deus me deu sabedoria para que eu pudesse entender como é que é esse processo. E eu sei que Deus está me preparando para coisas Maiores ainda. muito maiores ainda. Glória a Deus. Demetrio, eu queria que a gente situasse, atualizasse, quem está lá em casa nos ouvindo, realmente tu falou muito sobre processos aqui. E processos, nem todo mundo tem essa paciência, nem todos têm essa sabedoria de suportar processos. Então eu queria assim que, de repente, sei lá, de uma forma mais resumida, você explicasse um pouquinho para o pessoal que está lá em casa quem era o Demetrio antes de ser quem é hoje, né? Exatamente para o pessoal conseguir entender mais ou menos o processo que você está falando tanto aqui, que verdadeiramente é muito importante esse processo, né? Se você não suportasse, não permanecesse firme nesse processo, você hoje não estaria onde está mais. Você tem muita autoridade para falar sobre isso, exatamente porque você viveu isso. Então, assim, bem resumido, conta um pouquinho para o pessoal quem era o Demetrio antes de ser quem ele se tornou hoje. O Demetrio de antes e o Demetrio de hoje, eu vou dizer assim, na pessoa, na personalidade, mudou muito pouca coisa. Sim. Eu sempre, desde muito jovem, fui uma pessoa muito forte, mas com certeza depois disso eu me tornei muito mais forte. Isso. Mas o Demetrio de hoje ele é muito mais experiente. Uau. Ele tem muito mais sabedoria e entendimento de tudo, como eu disse, que aconteceu durante
esse aprendizado de vida para poder entender melhor, entender que tudo aquilo ali foi um treinamento, entendeu? Que Deus estava preparando algo muito grande na minha vida. E eu, na época, né, jovem, não sabia. E hoje eu sei que tudo isso fez parte desse aprendizado para eu poder estar aqui onde que eu estou hoje. Então, como ser humano, a minha evolução foi essa, entendeu? E como profissional, também, porque muitas coisas acontecem na empresa da gente e momentos dificílimos, né? Vamos dizer, eu tenho a minha empresa há 23 anos. Então eu passei por crises no Brasil, crises no mundo. E ali eu também aprendi que o caminhar junto com Deus é importante. Porque eu digo, por exemplo, para as pessoas assim, tem amigos próximos que me procuram, que têm empresas bem estruturadas e em determinados momentos eles passam por momentos de dificuldade. Exato. E aí às vezes eles vêm conversar comigo que eles não estão achando solução, né? Vêm pedir uma ajuda. E aí eu digo para eles sempre o seguinte, eu digo, cara, a tua vida empresarial, ela tem tudo a ver com a tua vida pessoal e o teu propósito com Deus. Exato. Eu digo assim, tu tens uma amante há tantos anos na tua vida. E agora tu estás por um momento de dificuldade e tu busca uma solução para te poder sair dessa situação que tu estás na tua empresa e tu não consegues. E aí eu dou um exemplo para eles que eu disse, Deus não vai te plantar essa ideia. Tu não és merecedor de receber essa ideia. Porque o que tu estás fazendo com a tua família, com a tua esposa, não é certo. Não é merecedor nesse sentido, né? Ou seja, é tipo, enquanto você tiver uma pedra na frente, quando você, na verdade, pode levantar o pé e você não tem como viver outras experiências lá na frente enquanto você insistir com essa pedra ali na frente. Essa pedra, no caso, seria tipo a amante ali, Exato, né? ele tem que tirar esses obstáculos da vida dele. Exatamente. Porque, tipo assim, eu sempre falo, se a gente tiver num barco, em 30 pessoas, e em alto mar, 500 milhas náuticas, muito fora, e esse barco estiver naufragando e tiver 3 botes, e Deus separasse esses botes da seguinte forma, 10 pessoas aqui são os que traem as suas esposas e as que traem seus maridos. Nesse bote aqui são os que traem seus sócios. E nesse bote aqui irão as pessoas que têm um propósito com Deus. Perfeito ninguém é, mas são as pessoas que buscam o caminho correto de seguir junto com Deus. Isso. Esse navio afundou com esses 3 botes. Eu lhe pergunto, qual desses botes que vai ser resgatado por algum outro navio ou vai chegar em terra com vida? Eu tenho certeza que os botes dos traidores e dos que roubam vão ser comidos pelos tubarões. Se salvar, vai salvar 1 ou 2 de cada bote daquele, e se morrer alguém do bote que caminha com Deus, talvez morra 1 ou 2. Exato. Mas aquele ali é o bote que Deus vai resgatar. Então, numa empresa, quando a gente tem problemas, a gente às vezes é um ótimo empresário, mas um péssimo pai de família. Caraca. E aí a gente fica buscando soluções e não consegue. E aí eu digo para as pessoas, um outro exemplo, se você é um grande empresário e está passando por um momento de dificuldade e você tem a sua família e tem uma amante, vamos dizer, há 5, 10 anos, 1 ano, que seja, a sua esposa descobre. E ela chega e diz para você assim, ó, eu estou me separando de você e eu estou indo embora com a minha família para o Amazonas. Esse empresário, no pior momento da empresa dele, pior momento profissional dele, junto com o pior momento da vida dele pessoal, você acha que ele vai ter estrutura emocional e psicológica para salvar o negócio dele? Cara, não vai ter. Não. Não vai ter. Se ele tiver sorte de salvar a vida dele, ele já tem que agradecer. Porque vão acontecer 2 coisas altamente impactantes na vida dele ao mesmo tempo. E ele não vai ter preparo psicológico para lidar com essa situação, porque
ele perdeu a empresa e perdeu a família. E eu sempre digo, o inimigo, às vezes a gente acha que ele vem para poder buscar o nosso negócio, o nosso dinheiro, mas o inimigo ele só é vencedor quando ele leva a tua família. Exato. Porque Caraca. quando ele leva a tua família, ele leva tudo. Ele vai levar o teu negócio junto, ele vai levar a tua paz de espírito. Então as pessoas elas têm que entender que Deus da vida pessoal e o Deus da vida empresarial é o mesmo. Caraca. Entendeu? É o mesmo Deus. Literalmente, não tem como... Tem gente que separa, né? Só que A aí grande gente- maioria leva Deus só para o lado pessoal e não para o lado da negócio, empresa, exato. entendeu? Então eu pergunto muito para as pessoas quando eu vou em palestras, qual é o maior empreendedor do mundo? Aí determinada pessoa está lá e diz, o maior empreendedor do mundo é Elon Musk. O outro diz, o maior empreendedor do mundo é Bill Gates. O outro, o maior empreendedor do mundo é Steve Jobs. Aí eu pergunto para eles, você segue o Bill Gates? Não, não sigo. Você segue o Steve Jobs? Não, não sigo. não Segue sigo. o Elon Musk? Não, não sigo. Aí eu digo, pô, se tu é empreendedor, tu tens que seguir as maiores, pessoas que te dão exemplo, que são os maiores. Eu digo, se você já não está seguindo esses caras que você carrega como exemplo, você já está errado. Isso. Mas o maior empreendedor do mundo não é nenhum dos três. O maior empreendedor do mundo é Deus, cara. Caraca. Fez os animais, a água, o fogo, o oxigênio, as plantas. E aí, se tu não segue esse empreendedor que fez isso tudo, que a gente não tem resposta para a maioria das coisas que ele criou, pensa quanto genial não é Deus. Porque a maioria das perguntas que a gente faz sobre Deus, a gente não tem resposta às vezes. Como que ele fez isso tudo? Como é que ele criou a luz? Como criou os animais? E a gente não tem resposta, imagina o quão gigante não é. E aí você não segue esse que é o maior empreendedor de todos, entendeu? Então, literalmente. Não tem como. Então, as pessoas elas estão hoje seguindo na internet pessoas que não trazem nada de valor para ela. Entendeu? Pessoas que estão oferecendo tigrinho, roleta, que estão enganando os outros, e aquilo ali para eles é uma idolatria sem fim. A gente vê alguns de influencers sendo presos e ter multidões em frente ao presídio quando eles são soltos, e a gente não vê essas pessoas na frente da igreja fazendo isso. Então o mundo está caminhando num processo muito sofrido e doloroso. Essa geração nova é uma geração muito pobre culturalmente. A pessoa nascer pobre e morrer pobre, ela é a única culpada. Porque eu comecei a minha empresa do zero, sem ter dinheiro, entende? Não tive ajuda financeira de ninguém e saí de uma situação financeira ruim para hoje viver essa vida que eu tenho. Então, mas porque eu busquei esse caminho, eu busquei ter conhecimento. E essas pessoas hoje não fazem isso. Essas pessoas hoje elas procuram emburrecer. E a gente está caminhando para um mundo que eu digo que daqui mais ou menos uns 10, 15 anos a classe média vai se extinguir. Vai existir o rico milionário e o super pobre. Caraca. E o super pobre ele vai ser escravizado pelo rico. Porque o rico, o milionário, na sua grande maioria, ele vai chegar e vai dar em troca de água e comida. É um salário mínimo para ele poder trabalhar. Porque o cara não vai ter mais com o que trabalhar. Ele vai ter que se sujeitar a esse salário ínfimo para poder sobreviver. E o culpado não vai ser o rico e o milionário que vai escravizar. O culpado vai ser ele, o pobre, que nunca buscou um caminho de evolução, entendeu? Ele se colocou naquele lugar ali. E aí, a pessoa, quando é rica, milionária, às vezes, na sua maioria, quer se aproveitar da situação do outro, entendeu? Então, é o que vai acontecer. O mundo está emburrecendo as pessoas hoje. A internet, ela tem muito conteúdo bom e de valor, só que a maioria das pessoas são umas desqualificadas. Elas não buscam evolução. Você vai ver hoje os conteúdos que viralizam na internet, é conteúdo de comédia, é pegadinha, é gente fazendo uma montoeira de besteira, de ostentação, que tu vai buscar a história daquela pessoa, como é que aquela pessoa ficou rica.
Ela ficou rica enganando os outros, oferecendo tigrinho, oferecendo roleta, Vendendo cursos. vendendo curso, e essas pessoas idolatram essas pessoas. Então essas pessoas que seguem e acompanham, elas estão fadadas ao fracasso, porque elas buscam tudo o que há de pior, menos Deus. Caraca. Entendeu? Muito bem. Eu queria voltar um pouquinho mais ali no início, né, sobre o produto que você criou ali. Eu queria ouvir de você, né, qual foi a tua principal motivação ao criar esse produto? E quando você estava criando ele, você estava ciente que podia dar certo ou que poderia, de repente, dar errado tudo? Como é que você, do nada, pensou em se jogar num mundo como este, sabendo que podia dar certo ou dar errado? Não é? Não sei se você entendeu mais ou menos a Não, minha ideia. eu quando comecei o meu projeto, eu Isso. não tive a certeza que daria certo, porque Isso. primeiro eu fui fazer protótipos para validar ele em campos, vamos dizer, residências de pessoas, né? Que de fato traria economia. E aí, depois que eu testei esse produto em vários pontos da cidade, eu disse: não, o produto é bom, o produto funciona. Isso. Eu não tinha minha empresa ainda. Aí eu peguei e fiz um projeto, apresentei no Sebrae. O Sebrae disse que meu projeto não daria certo. Contratou uma assessoria para poder me orientar, que também disse que não daria certo. E aí eu resolvi buscar o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, né? Isso. E o BNDES olhou o meu projeto e disse: cara, nós vamos financiar esse projeto para ti. Caraca. E ali eu comecei a minha empresa sem ter absolutamente nenhum real, através desse financiamento do BNDES. Então hoje eu posso afirmar para vocês com toda certeza que tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu nunca coloquei um real. Porque o meu primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar sem investir nada, porque o BNDES emprestou o dinheiro. Aí o dinheiro que eu ganhava, eu pagava a parcela do BNDES e sobrava para mim. Então, desde o primeiro real, tudo que eu tenho aqui hoje começou absolutamente do nada, do zero, sem ter um real. Entendi. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu conheço muita gente, principalmente o pessoal de classe média baixa, pobre, que tem um nome sujo. Cara, eu só cheguei até aqui porque eu tinha um nome limpo. Se eu tivesse um nome O banco sujo... nem ia, de repente, nem ia financiar o teu Não, projeto, né? o Com o banco nome não sujo empresta ali. dinheiro para quem tem um nome sujo. Exatamente, é mal pagador, É no mal caso. pagador. Então, eu, por ter o nome limpo, eu consegui isso. Então, eu digo para as pessoas, o pobre principalmente, que se ele não tem nada, ele tem por obrigação ter o nome limpo. Porque com o No nome mínimo, né? limpo, ele vai conseguir empréstimos que podem alavancar um projeto de vida que ele tem, algum negócio, né, na cabeça dele. Então, isso eu sempre falo para as pessoas da importância de se ter o nome limpo. Sobre o nome limpo ali que você falou, a nossa geração, né? Acho que você consegue ver isso. Nossa geração, muitas das vezes, ela sabe que não tem sequer condições de pagar. Vamos dar exemplo, um iPhone. Literalmente assim, pelo salário que tem, pelo salário que ganha ali, ela não consegue comprar um iPhone. E às vezes, o que ele vai fazer? Vai parcelar vai comprar esse iPhone com cartão de crédito, vai parcelar de repente ali 1 ano, 2 anos, e o cara às vezes não vai, tem meses que não vai conseguir pagar e fica aí acabando se endividando e logo às vezes não vai ter como não ter nome sujo, né? Porém, o que eu queria fixar aqui, o grande problema não é que as pessoas elas estão fazendo as coisas, estão procurando buscar ter as coisas pelas pessoas, não exatamente por causa da necessidade. Por exemplo, você contou para nós ali que até então você usava um celular de uma outra marca e você começou a usar, ou seja, para você estava satisfeito com aquilo, né? E às vezes para nossa geração, para o povo agora, né, as pessoas atualmente, é difícil manter o nome limpo porque elas se deixam levar pelas outras pessoas, não exatamente por causa de si. Porque não é, às vezes não é necessidade minha, tem um, Sim. não é?
Eu queria que você comentasse um pouquinho ali sobre isso, já que você estava falando sobre essa questão de o mínimo que a gente pode fazer é, no mínimo, ter o nome limpo, que é para daí um dia conseguir É alavancar. exatamente isso que eu estava falando anteriormente. Essas pessoas vão ser eternos fracassados. Caraca. Serão pobres de espírito, de conhecimento e financeiramente a vida inteira. E isso vem aumentando. Por isso que eu falei anteriormente que a classe média vai se acabar, Sim, porque as pessoas hoje elas estão preocupadas em querer se aparecer para os outros e não adquirir as coisas pela necessidade dela. exato. E o mundo vai se separar entre os super pobres e os ricos e os Super milionários. Ele está caminhando, você mesmo já falou, ele está caminhando para esse processo. Então, cada dia está ficando mais fácil ficar rico. Cada dia é mais fácil vencer, porque a concorrência é muito fraca. Exato. As pessoas estão muito fracas. Então, isso aí, com o passar dos anos, o cara que for mais ou menos, ele já vai se destacar. E na minha época, 23 anos atrás, isso não existia, porque a mentalidade mudou muito ao longo dos anos. Você vê hoje, por exemplo, as pessoas, a decadência da televisão, o que a gente está consumindo de conteúdo na televisão, né? Certo. E pessoas assistindo aqueles conteúdos, e a internet também crescendo muito. A televisão daqui 5, 10 anos vai deixar de existir, e a internet crescendo muito pela facilidade que tem de se assistir conteúdo, porque na televisão a gente tem que assistir o que está passando. Na internet a gente assiste o que a gente quer ver, porque o algoritmo direciona aquilo que você quer ver. E a gente vê que o algoritmo, o que ele direciona para as pessoas ver, foi o que eu falei anteriormente. É pegadinha que o pessoal quer ver, é barraco que o pessoal quer ver. Comédia. As pessoas não querem ver conteúdos de valor. Então isso está fazendo com que fique cada vez mais fácil para quem quer vencer. Porque as pessoas que vão vencer vão usar da burrice dessas pessoas para ganhar dinheiro. Vão explorar essas pessoas para poder ganhar dinheiro. Porque hoje a gente vê que a grande maioria da população não quer trabalhar mais. O pessoal está tudo encostado, muito malandro, querendo viver de auxílio. Então, uma pessoa que está sujeitada a viver de auxílio, que futuro essa pessoa vai ter? Nenhum. Isso. Ela sempre vai ser uma pessoa que vai viver de auxílio. Então, ela nunca vai poder viver o extraordinário. Ela sempre vai ser aquela fracassada que depende do governo para sobreviver. Isso eu não quero para minha vida, eu não quero para a vida dos meus filhos, entendeu? Então, mas é o que as pessoas buscam. Elas buscam, não, vou viver do auxílio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou botar minha família ali, vai ficar todo mundo em casa. Então, essas pessoas elas estão fadadas ao fracasso eternamente. Massa. Eu já notei ali, né, algumas palestras tuas que eu assisti, que eu tenho assistido, que eu tenho visto ali nas redes, já notei que em tudo ali você menciona muito Deus, né? Que do tipo assim, você não senta em mesas que não sente que Deus está te levando para ali, não é? Então eu queria de repente que você comentasse um pouquinho sobre isso também, não é? Eu já ouvi ali algumas palestras de você, em várias na verdade, inclusive um amigo que eu conversei ali antes, né, falou exatamente a mesma coisa. Exato, então, eu seleciono muito o tipo de pessoa que eu quero receber na minha casa, que eu vou conversar, entendeu? Às vezes a gente pode ser pego, despercebido e não conhecer tão profundamente aquela pessoa. Não vou dizer que todas as pessoas eu consegui selecionar muito bem, mas aquelas que estão já de cara, mostrando que não estão no caminho, eu já não recebo. Eu não tenho interesse em sentar numa mesa e conversar com aquela pessoa. Por exemplo, existe muita gente que oferece tigrinho, roleta, opções binárias, bets, para gravar conteúdo comigo. Eu já digo, eu não tenho interesse nenhum. Ah, mas eu tenho tantos milhões de seguidores. Eu não tenho interesse nenhum. Meu interesse é zero. Porque ali já vai fugir totalmente da minha conduta, do meu caráter. E aí eu vou gravar com uma pessoa que eu vejo que está enganando as pessoas. Isso não me permite. Eu recebo propostas diariamente no meu Instagram dessas empresas de bet e tigrinho, coisas do tipo, para eu oferecer isso para eles. E tipo assim, ó, a proposta que eles fazem é surreal.
Não sei se o pessoal de casa sabe ou você saiba. Eles têm noção. Eles oferecem para mim, isso que eu sou um cara ainda relativamente pequeno, vamos dizer, na internet. 85% de tudo que os meus seguidores perderam nas apostas, eles repassam para mim. Então, a cada 100 reais que um seguidor meu apostar, eles vão dar 85 para mim. Então, como é que eu vou compactuar com pessoas que fazem isso? Ou eu, para minha vida, que cheguei até aqui sem nunca precisar fazer nada disso, em troca de dinheiro, arruinar a vida de pessoas, como eu já vi relatos de pessoas que me chamaram, que tiveram a família destruída, a empresa destruída, a própria vida destruída, pessoas que perderam pessoas próximas, que tiraram a própria vida por causa disso. Então é uma coisa que ali eu já recuo, eu já coloco uma barreira, não tenho interesse. Então, quando eu vejo que são outras pessoas também, que às vezes não são desse meio dos jogos, mas que às vezes não tem uma conduta muito legal, se eu souber, eu também não recebo, eu não me sento à mesa, entendeu? Agora, como eu disse, pode ser que eu seja pego desprevenido com alguém que eu acredite que seja pessoa bacana e depois não seja. Exatamente. Então, eu procuro me afastar, porque a gente é o que a gente consome. Eu sempre também dou um exemplo nas minhas palestras, se você viu. Uma pessoa, quando ela é gorda por quê? Porque ela se alimentou mal, ela consumiu Exatamente. alimentos ruins para estar com aquele excesso de peso. Eu, por exemplo, não tenho um corpo lindo, maravilhoso, eu me alimento de forma mais ou menos. E tem pessoas que têm um porte físico bacana, que se alimentam corretamente. Então, elas são aquilo que elas consomem, elas são um reflexo daquilo que elas consomem. Então, a gente na vida pessoal e na empresarial é a mesma coisa. Se a gente andar com empresários ruins, fracassados, pessoas ruins, de mentalidade muito baixa, a gente não evolui nunca. É aquele ditado que águia anda com águia, pardal anda com pardal. A gente tem que saber selecionar as pessoas com quem a gente quer estar para que a gente possa evoluir junto com eles, entendeu? Isso. É a mesma coisa uma pessoa que está dentro da igreja buscando o caminho de Deus e querer andar com pessoas que estão distantes de Deus. Se ela não tiver uma mentalidade forte, às vezes ela está no caminho e a pessoa que não está tira ela. Exato. Entendeu? E não o contrário da pessoa que está no caminho querer tirar aquela que está fora do caminho e levar para dentro da igreja. Uma coisa, por exemplo, que eu falo muito também, tem um vídeo meu que eu publiquei recentemente, o fato da pessoa estar na igreja é insignificante. Eu, por exemplo, como disse, tenho vários contatos com Deus e eu não frequento a igreja. As minhas orações são quando eu estou dentro do carro dirigindo, quando eu estou na minha cama dormindo, quando eu estou fazendo uma caminhada na rua, ali eu busco conversar com Deus. Sabes por quê? Não. Porque quando eu entro dentro da igreja, eu vou lá, eu olho, eu conheço mais da metade das pessoas que estão ali orando, só que eu sei como é que é a vida delas fora. São pessoas que estão enganando os seus sócios, as suas esposas, enganando as pessoas. E aí eu digo assim, o que eu vou estar aqui nesse meio desse povo que está aqui dentro? Mas sabe que isso não é generalizado, né? Vai ter, por exemplo, não estamos falando que, até porque as pessoas que estão dentro das igrejas, elas não são perfeitas. Exato. Mas nesse caso específico que você falou, vamos dizer que não vamos generalizar, né? Realmente vai ter pessoas que... Sim, como eu falei, eu não generalizei, eu dividi. Sim. Eu olhava para a metade. Exato. A outra metade eu não conheço. Uhum. Mas também não duvido que da outra metade, 25%, 30% também esteja no caminho errado. Numa igreja com 1000 pessoas, eu te digo que deve ter ali em torno de 50 a 100 pessoas no máximo, que estão orando para Deus e estão praticando o que Deus diz que tem que ser praticado ali fora. Certo. Metade ali é um bando de descarado. E ali um 30% ali está meio enrustido, tal, que a gente não sabe. Porque é assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu, na construção da minha casa, que demorou 5 anos para poder fazer essa casa, o que eu recebi de pessoas que trabalharam para mim, que diziam que era da igreja, na metade da obra, se o cara falasse que o cara era da igreja, eu já não queria mais papo. Eu já dizia assim, não quero mais negócio contigo. Por quê? Todos eles que vieram aqui, eu estava me incomodando. Se diziam ser pessoas sérias e eram vagabundos. E aí eu acabei
generalizando quando o cara diz assim, eu sou da igreja, eu disse, eu não te recebo, não quero fazer negócio contigo. Por quê? As pessoas usam da fé das pessoas e da presença de Deus para dar golpe. E é triste. Não é generalizado? Não, é. Mas é uma maioria. Isso é bem verdade. É uma maioria. Isso é bem verdade. Inclusive, eu ia te fazer uma pergunta relacionada a isso. Hoje nós vemos muitas pessoas na internet, elas falando assim, mencionando muito Deus, igual tu menciona, né? Só que a gente consegue ver que a vida dele é completamente contrária ao Deus que ele está se referindo. Exato. E com isso eu teria a seguinte pergunta, né? Se realmente esse Deus que elas mencionam ali é o verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra, né? Que entregou Jesus Cristo, seu Filho, a morrer pela humanidade, ou é simplesmente um Deus com D minúsculo que todo mundo sai por aí mencionando, né? É da boca para fora. Exato. Porque a pessoa que segue, ela não precisa estar dentro da igreja para saber o que é certo ou é errado, entendeu? Eu, por exemplo, tenho pessoas que eu conheço que frequentaram o tal do Legendários. Isso. Aí o cara assim, eu fui pro Legendários, tu tinhas que fazer um legendário. O dia que eu precisar subir um monte para saber o que é certo, o que é errado, eu boto uma corda no pescoço e me mato, cara. Eu sou um homem já. Eu sei tudo que é certo. Ninguém precisa dizer para mim o que é certo ou errado. Eu não preciso conhecer da Bíblia o que é certo ou o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu tenho discernimento para isso. Tu é um legendário e tens amante, cara. Entendeu? Eu disse assim, uma coisa que me incomoda profundamente é a pessoa usar Deus para fazer safadeza, cara. É o que eu digo. Que tá cheio de gente assim. Eu vou dizer para ti, o que eu corri de crente vagabundo aqui dentro da minha casa durante a obra, cara, eu disse assim, seu crente vagabundo safado, sai daqui que eu não te quero mais. Porque as pessoas ficam usando de Deus, cara, para poder dar o golpe nas pessoas. E aí um cara que diz que vai fazer legendário para buscar uma presença, uma conexão com Deus, um rouba, o outro engana a mulher, vai fazer legendário, cara. Pelo amor de Deus, cara, tenha paciência. Eu digo, Deus se entristece desse tipo de coisa, de fato. Entendeu? Então eu evito frequentar esse tipo de ambiente porque eu me sinto incomodado. A minha conexão com Deus é completamente diferente de 99,99% da população. Eu me conecto com Deus sozinho, dentro da minha casa, dentro do meu carro dirigindo, nas minhas orações que eu faço pela rua, quando eu vou caminhar, fazer um exercício físico. E sabes por que Deus me responde? Não. Porque Ele conhece meu coração. Ele sabe que eu estou buscando Ele com fé e porque eu acredito nele. Então por isso que eu tenho as respostas. Porque Deus sabe que eu não vou na igreja. Eu durante um ano, eu sei lá, vou 4, 5 vezes numa igreja e a igreja que eu vou é uma igreja velha caindo aos pedaços. Lá ninguém me conhece. Caraca. Entendeu? Por quê? Deus conhece a minha essência, conhece o meu coração e por isso que Ele abençoa a minha vida grandemente. Aí eu digo, os outros dizem, tu estás errado. Eu estou vivendo isso aqui faz quase 20 anos, cara. Se eu tivesse errado, tu acha que Deus já não tinha tirado tudo isso de mim? Eu disse, eu estou certo e vocês estão tudo errado, porque tu já ficasse rico e ficasse pobre. Porque tu não faz a coisa certa. Então a gente às vezes não precisa estar lá dentro. Tem um versículo da Bíblia que se chama Mateus 6,6. É o único versículo que eu conheço. Que Deus diz que tu pode orar lá no teu quarto no escuro, com a porta fechada no secreto, que Ele vai te ouvir. Isso. É o único versículo que eu conheço da Bíblia e falo para os outros. Eu disse, a Bíblia para mim se resume naquilo ali. Eu digo, cara, tu faz a tua oração com fé aonde tu estiver. E Deus vai te ouvir. Se tu estiver orando com fé, com o coração puro, limpo, Ele vai te ouvir. De fato. Motivação do nosso coração conta muito diante de Deus. Exato, porque muitas pessoas às vezes vão lá pedir, às vezes sem fé, vão pedir por pedir, e não praticam o que é certo. E uma outra coisa, falando sobre pedir. Exato. Eu, durante 1000 orações que eu fiz durante a minha vida, eu posso afirmar que 950 eu só agradeci. Eu nunca pedi nada nessas 950. Só agradecia. No momento ruim, se colocava a minha vida em risco, eu agradecia. Senhor, obrigado por ter me deixado vivo. Apesar de tudo, eu estou vivo. Porque eu tinha sabedoria, que eu digo que eu busquei de ter, como extrair o que há de ruim durante uma situação. E dessas 1000 orações, 50 eu pedi. Mas agradecendo. Isso. E pedindo junto. Então é um formato que eu acredito que Deus abençoa muito mais a vida da gente, a gente agradecendo, em vez de pedir. Muitas pessoas não recebem graça nenhuma porque só sabem pedir. Aí no momento ruim, nunca procurou Deus na vida, ela vai dentro de uma igreja orar para pedir. Caraca.
Aí o que acontece? Deus não vai atender. Só vem a mim Até porque, quando não aguenta mais. até porque a própria Bíblia fala, né, lá em Tiago, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Né? Tiago fala isso, vocês pedem para os vossos próprios prazeres. Exato. Então, Demetrio, a gente está quase na reta final, né? A gente sabe que você tem a sua reunião ali daqui a pouco, mas antes da gente chegar ali, né, terminar, aqui no Camas de Jesus, cada um dos meus convidados, eu passo a responsabilidade para eles de passarem um recado, não é, para os Cambas de Jesus que estão lá em casa do outro lado. Só para você que citou aqui, eu já devia te explicar isso desde o início. Camba significa amigo. Então, amigos de Jesus que estão lá em casa, passa um recado para eles, né, sobre a vida, sobre o profissional, qualquer área que você sentir que você quer deixar uma dica, deixar um conselho, deixar algo para os nossos camas que estão lá em casa, fique à vontade. Eu já deixei várias dicas no decorrer aqui da conversa, ali para o pessoal. mas a principal de todas é o que eu digo, é o que a gente consome. Caraca. Se as pessoas de casa estão consumindo conteúdo ruim, um exemplo que eu uso para todo mundo, segue a Virgínia. Quem segue a Virgínia vai ser um derrotado a vida inteira, entendeu? Entendeu? Porque, tipo assim, eu só aceito uma pessoa que siga a Virgínia, uma pessoa muito bem sucedida, que ela esteja buscando algum formato de vídeo para viralizar na internet. Que ele não está procurando seguir a vida dela, o exemplo de vida dela, entendeu? Certo. Ele está ali buscando, tipo assim, pô, como é que ela faz um vídeo assim, desse jeito, que entrega, tal. Para mim, a pessoa falou. Quando a pessoa vem me chamar pedindo ajuda, eu digo, abre o teu Instagram. Seguiu a Virgínia, acabou a conversa. Não tem continuidade, porque a pessoa é muito fraca. Não adianta eu conversar com uma pessoa daquela que ela não vai absorver o conteúdo. Então ali já morreu a conversa. Já morreu nos boxes, nem foi na largada. Aí ali eu encerro. Então, tipo assim, você que tá aí, seguidor da Virgínia, abandona, cara. Tu vai ser um eterno fracassado. Bom, então, realmente o que o Demetrio falou aqui, a gente é o que consome, né? O que você está consumindo. Se você, de repente, tem planos de crescer na vida, sei lá, ser um cara de empresa, ser um cara profissional muito bem sucedido, ou ser um cristão também bem, né, muito bem espiritualmente, o que você está seguindo, né? O que você está acompanhando, né? Então lembra que você é o que você consome. Essa aqui é uma das dicas que ficou aqui que o Demetrio passou para vocês. Não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo. Com certeza. Não sou perfeito. Com certeza. Mas eu digo, já abençoado em tantos formatos como eu fui, eu posso afirmar com toda certeza que no caminho certo eu estou caminhando. Glória a Deus. Porque senão eu não estaria tanto tempo por aqui e tendo tanto contato com Deus como eu continuo tendo ao longo dos anos. Então, podem existir pessoas infinitamente melhores a ser seguidas na internet, mas eu estou longe de ser mais ou menos ou de ser das ruins, entendeu? Eu, por exemplo, vejo muito mais valor em mim com a quantidade de seguidores que eu tenho do que na Virgínia, que tem milhões de seguidores, entendeu? Você tem qualidade, né? Eu tenho qualidade. Isso. A Virgínia tem, sei lá, 50 milhões de imbecis acompanhando ela. Caraca. Talvez ali tenha... Talvez ali, eu vou dizer exagerando... Mas a gente entendeu exatamente. Vamos dizer que 5 milhões ali, talvez que ela tenha ali, de 55 milhões, sejam pessoas que existem em algum nível cultural que estão buscando absorver alguma coisa de um formato que ela faça na internet para publicar. Isso. Mas o resto ali, cara, são pessoas que vão ser os eternamente pobres, que vão ser explorados no futuro pelos poucos ricos e milionários que existirão, entendeu? Você falou ali no início. Agora, eu já vou aproveitar esse gancho ali, deixar um conselho para empresários que estão lá em casa nos ouvindo. Empresário que quer crescer, por que que eu vou pedir esse conselho aí? Eu não sei se você já reparou, e uma das questões que eu preparei aqui, inclusive, já estava me esquecendo. Existem pessoas que elas têm empresa gigante, com várias famílias, porém a empresa não cresce, mas também não fale. A empresa, ano após ano, a empresa está aqui, no mesmo nível. Na tua opinião, essa pessoa, ela nasceu simplesmente para cumprir um propósito de Deus na vida daquelas famílias ali, ou essa pessoa, por exemplo, alguma coisa está fazendo errado para não conseguir escalar?
Ou vamos supor também que ela está fazendo tudo certinho, mas não consegue escalar. Está ano após ano no mesmo nível, mas a empresa não quebra e as famílias ali estão sendo abençoadas todos os dias, ou todos os meses. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uhum. As pessoas, às vezes, elas estão dispostas a gastar milhões num negócio sem direção, Certo. mas elas não estão dispostas a contratar uma pessoa que possa ajudar ela a subir de nível. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você decide subir o pico do Everest. Uhum. Eu sou um guia experiente do Everest. Já subi e desci o Monte Everest 500 vezes. Certo. Aí chega lá, tu fizesse treinamento pela internet, tu falasse com outras pessoas que já tentaram subir, buscasse ter informação para isso. Aí chegou lá, tu dissesse, não, eu vou subir a montanha sozinho. Uhum. Aí tu vai pelos caminhos mais difíceis, onde tem pedras, fendas gigantes, chances de avalanche. Mas vamos dizer que, de alguma forma, Deus ainda te protegeu e fez com que tu chegasse até lá no topo e demorasse 30 dias para chegar. Caraca. Se 100 pessoas fazerem o que você for fazer, eu vou dizer que 95 vai morrer no caminho. 4 vão ser resgatadas e talvez um consiga chegar no pico sem o guia. Agora, se você contrata o guia, ele às vezes não vai te levar pelo caminho mais curto, mas com certeza ele vai te levar pelo caminho mais seguro. Uhum. E ele vai levar as 100 pessoas para subir e talvez chegue em 97, 98 com vida na descida. Talvez ele perca 1 ou 2 no caminho. Então a chance de você contratar um guia, uma pessoa experiente que saiba o caminho do teu negócio é muito grande de você fazer o seu negócio se manter e prosperar em vez de ele ficar estagnado ou quebrar. Exato. Entendeu? Então, e as pessoas, elas têm essa dificuldade de quando vão chamar uma pessoa experiente, mas é muito caro, mas não sei o que, tal, mas é um negócio da vida dela que vai poder levar ela para um outro nível, entendeu? Fazer com que ela evolua, cresça, mas ela está disposta às vezes a gastar uma fortuna para tentar N formatos diferentes que não vai dar certo, e aí acaba quebrando. Então esse é o maior erro do empresário hoje, entendeu? E tipo assim, para quem é bom, agradece, porque quanto menos concorrência tiver, melhor vai ser, entendeu? Exatamente. Então as pessoas que às vezes não têm essa caminhada, fica difícil a pessoa sem ter essa expertise, essa ideia para sair de ciladas durante um negócio. Eu sempre digo tipo assim, a pandemia, por exemplo. Na pandemia, minha empresa quase quebrou, porque eu vendia para redes de material de construção, as lojas de material de construção estavam fechadas, e eu tinha vendido e não recebia para quem eu tinha vendido, porque as lojas estavam fechadas. Então, muitas empresas quebraram e colocam a culpa no governo. Eu quebrei por causa do governo, ou às vezes em governos anteriores. Eu quebrei por causa do governo. Não, cara, a gente quebra por falta de conhecimento, experiência e expertise. Eu tive que lidar com situações e mudar o formato que eu trabalhava para poder sobreviver durante a pandemia e estar com a minha empresa aberta até hoje. E as pessoas, às vezes, elas terceirizam culpa. Eu fali por causa do concorrente, eu fali por causa do governo, eu fali por causa que eu briguei com a minha mulher. Não, ele faliu porque é fraco, porque ele não teve a expertise de sair daquela situação, daquela sinuca de bico. Então, é fácil a gente querer terceirizar a culpa. A gente tem que ter a experiência, a expertise para poder driblar essas situações, entendeu? Caraca. Ficou a dica então, pessoal. Mais uma vez, a gente está bem na reta final. Então, obrigado você que ficou até aqui, ali do outro lado, nos ouvindo. Eu espero que esse conteúdo e tenho certeza que esse conteúdo vai realmente edificar a tua vida como profissional, como cristão, como família, enfim, com certeza. Então, vou te pedir que você compartilhe esse vídeo aqui, no grupo do WhatsApp dos teus amigos e mais. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, estamos juntos e até o próximo episódio. Amém. Espero ter contribuído com o pessoal e que o pessoal absorva um conteúdo de valor aí. Glória a Deus. Quem quiser me seguir, Demétrio Mitre. Aqui, a gente vai deixar aqui no rodapé
as redes aqui do Demetrio e segue o homem ali, você vai aprender muita dica. E a minha empresa que tanto a gente falou é Aquamax. Aquamax. É um aparelho para reduzir a conta de água. Quem quiser conhecer mais, o Instagram da empresa é Aquamax Brasil e www.aquamax.com.br. Eu não mostrei o produto aqui para vocês verem, mas entra lá no site que vocês vão poder visualizar ou no Instagram da empresa. Grande abraço. Glória a Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto.